Muito boa noite, querido irmão e querida irmã. Queremos iniciar esse nosso momento de oração nesse domingo. Esse domingo que é o 7º domingo após a Páscoa. Nós estamos a uma semana de Pentecostes. E a palavra lema dessa semana encontramos em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 18, que diz assim: Jesus Cristo diz: "Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês." Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos, ou aonde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer, de tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Quero convidar para juntos confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Oremos. Senhor, colocamos diante de Ti nossa omissão. Quando vemos tantas pessoas sofrendo fome, violência, desabrigo e discriminação. Tem piedade de nós, Senhor, por nossas falhas praticadas, faladas, pensadas, sentidas. Deus de misericórdia, quantas vezes nos acomodamos e esquecemos que a fé não é algo particular, mas é algo que quer ser vivido e praticado em comunidade e expressada em gestos de ajuda. Tem piedade de nós, Senhor, por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Deus uno, dói em nosso interior quando vemos teus filhos e filhas divididos, mas nos falta disposição para vencer as barreiras que nos separam. Não levamos suficientemente a sério o desejo do teu Filho Jesus, para que todos e todas fossem um, para que assim o mundo todo venha a crer. Confessamos a Ti e pedimos perdão. Perdoa todos os nossos pecados, pois confiamos no Senhor. Queremos clamar diante de Deus: socorre, Senhor, todas as pessoas que neste vasto mundo sofrem por falta da paz e da segurança, nas casas, nos lares, nas ruas, nas cidades, aos que vivem em países em guerra, em rumores de guerra como Palestina e Israel, aos que enfrentam conflitos de toda sorte de discriminação. Tem piedade, Senhor, nós te pedimos. Ali onde congregamos, Deus vem a nós em palavra e sacramento. Essa presença de Deus revela o seu amor por nós a cada novo dia. E essa presença nos capacita para nos colocarmos na obra do Senhor, de testemunharmos a nossa fé. Pois é a Deus que pertence a honra, a glória, hoje e para sempre. Por isso cantamos glórias a Deus. Glória, 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 lá nas alturas
alturas a Deus. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. Salmo 1. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Leitura de João 5, capítulos de 9 a 13. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E este é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João 17, 6 a 19. Jesus ora em favor dos seus seguidores. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem e agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem.
E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Acabamos de ouvir a leitura da epístola, primeira epístola de João, capítulo 5, versos 9 a 13. Irmão e irmã, quero introduzir o nosso texto buscando localizá-lo dentro do contexto da história bíblica. Já no começo dessa epístola de João, nós percebemos pelo menos 3 propósitos de João em escrevê-la. O primeiro propósito era encorajar aqueles irmãos e irmãs com relação à certeza da salvação só em Jesus Cristo. O segundo propósito era dar bases históricas da fé, quando João fala, nós mesmos temos visto, ouvimos e apalpamos. Ou seja, aquele Jesus do qual João está falando é real e não uma ilusão da nossa mente. E o terceiro propósito é testar a fé. Porque falsos mestres estavam ali infiltrados dentro da comunidade, trazendo falsos ensinos, e muitos irmãos e irmãs estavam confusos devido ao ensinamento errado a respeito da divindade e humanidade de Jesus. O tema do nosso texto aqui, que nós acabamos de ler, se concentra na palavra testemunho, que é creditado a todo aquele que crê. Por isso a epístola de João, ela não quer ser algo exclusivo para uma comunidade, mas quer ser universal, não restrita a um grupo específico de pessoas. Ela quer atingir as pessoas de ontem, de hoje, e vão atingir as pessoas do amanhã também com essa proposta: testemunhar. No meio de comunidades pequenas e fragilizadas pelas dúvidas, surge um conflito que estava causando divisão entre os grupos. O tema era quanto ao testemunho e de como viver a comunhão com Deus e com Jesus. Estavam colocando em xeque a historicidade da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A importância disso para a vivência da fé. Muitos e muitas não conseguiam aceitar um Deus encarnado, muito menos um Deus crucificado. Deus deveria ser entendido apenas pelo conhecimento, pelo subjetivo, pelo intelecto ou por revelações espirituais muito elevadas. João, então, tenta afirmar que as comunidades precisam reconhecer que Deus se dá por meio da encarnação de Jesus e na prática do amor aos irmãos e irmãs, forma concreta, em gestos, como encontramos no capítulo 3 dessa epístola, versículos 17 e 18. E aí eu te pergunto, como anda o teu testemunho de fé? Testemunho sem prática é fundamentalismo e ilusão, ao ponto que ação prática sem fé é puramente obra, e nenhuma delas tem a ver com a vivência cristã. O testemunho que Deus deixou é expresso no Cristo que se encarna, ou seja, no Deus que se torna um conosco. Ele diz, Emanuel, Deus conosco. Já no versículo 9, João afirma que o testemunho de Deus é muito maior que o testemunho de homens. Ou seja, o testemunho de Deus é prático. Você leu lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
Jesus é nos dado para a nossa salvação. Quem não crê, diz o versículo 10 da Epístola de João, faz Deus de mentiroso. O verdadeiro testemunho de Deus tem a ver com o crer em Jesus. O termo crer aparece 3 vezes neste versículo. Tamanha sua ênfase, tamanha sua importância. E eu repito, aquele que não crê em Deus e nem no testemunho que vem de Deus, que é Jesus, faz Deus de mentiroso. Como é fácil fazer como as primeiras comunidades cristãs, que tanto espiritualizavam Jesus, que acabavam esquecendo a sua humanidade. É mais fácil crer num Jesus milagreiro, que vem para servir, que vem para atender às minhas inquietações e fragilidades, aos meus anseios, às minhas necessidades, sejam emocionais, físicas, materiais, do que crer num Jesus humano que caminhou entre pessoas pobres e fragilizadas, atendendo aos doentes e aos sem fome. Crer em Jesus me compromete na prática. Sem a prática da fé, eu me torno meramente espectador da fé e, por fim, faço da mensagem de Jesus uma história, uma fábula, porque não tem consequências práticas para a minha vida. Não é à toa que as ditas igrejas de mercado ou as que especulam a espiritualidade estão abarrotadas de gente que pouco ou nunca se comprometem com o Evangelho. E não nos enganemos, porque há quem não crê dentro das nossas próprias comunidades. Falta de compromisso com a prática de justiça, como diz o capítulo 3, versículos 7 e 10. Falta com o amor incondicional, como diz o capítulo 2, versículos 9 e 11. Capítulo 4, versículo 20. E com a ajuda concreta aos mais pobres, nada mais é do que viver uma falsa espiritualidade, ou seja, um ledo engano. O testemunho de verdade é urgente e determinante para a vida da comunidade. É uma exortação também para os nossos tempos, porque o verdadeiro amor a Jesus se expressa em compromisso de amor aos que mais precisam. Veja o que diz João nessa epístola, no versículo 17 do capítulo 3, ele diz: ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele faz essa pergunta. Me respondam, por favor. Essa fala de João coloca o dedo em nossa ferida, pois mostra mais uma vez a nossa hipocrisia disfarçada de espiritualidade cristã. A identidade e responsabilidade da comunidade de fé se afirma no verdadeiro testemunho, que é todas as pessoas necessitam de radical solidariedade e misericórdia de Deus. Para a fé, não há méritos nem privilégios, senão unicamente graça divina. Para Deus não há quem tem mais valor ou menos valor de acordo com o que faz ou como vive a sua vida. Não há pessoas que são descartáveis. O amor de Deus nos faz enxergar as necessidades. O amor a Deus faz com que cada cristão e cristã se coloque solidário às pessoas que são injustiçadas. Ajuda as pessoas que estão marginalizadas, socorre as que se encontram excluídas de uma vida plena e digna, como diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O amor a Deus prioriza quem está em perigo, a quem sofre prejuízos pela sua dignidade como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O amor a Deus exige como nossa resposta o amor às pessoas entre si. Isso é um alto padrão de conduta humana e, quem sabe, algo que nós precisamos buscar todos os dias. Ainda que a pessoa seja justificada por meio da sua fé e não por causa das suas obras, é inimaginável uma fé cristã que não se torne ativa no amor.
E eu encerro com 2 palavras de Martim Lutero. Ele diz: a fé atua pelo amor, isto é, entrega-se com alegria e amor à obra da servidão libérrima, com a qual serve ao outro de forma gratuita e espontaneamente. E a segunda palavra de Lutero diz: fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus, o amor a aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia os seus semelhantes. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Quero convidar você para termos o nosso momento de oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado porque através do testemunho de teu Filho Jesus, essa palavra pôde chegar até nós através de apóstolos, de pessoas que dedicaram a sua vida a falar desse Evangelho, de pessoas que caminharam pelo mundo afora trazendo a tua palavra, como missionários do Evangelho de Jesus Cristo. E essa palavra chegou até nós para transformar nossas vidas. Obrigado pelo exemplo de Jesus e o exemplo de todos esses irmãos e irmãs que testemunharam a sua fé. Nós também somos chamados e chamadas para servir o Senhor com nossos dons, talentos, com nossos recursos até deste mundo. Ajuda-nos a sermos desprendidos de nós mesmos para olharmos a necessidade do outro e da outra. Agradecemos por todas as doações que recebemos e que podemos compartilhar com a creche Bom Samaritano, com a casa de acolhimento, com pessoas da comunidade que estão passando por necessidades. Agradecemos também a todos e todas que doaram um pouquinho de si para ajudar outro e outras pessoas. Agora também queremos interceder, Senhor, interceder por pessoas que estão sofrendo porque estão frágeis. Queremos lembrar do Rafael, genro do Eloy, da Nena, que está internado e que queremos crer logo poderá voltar para casa. Oramos pelo seu Dario Rüdiger, por essa doença que o acometeu e que tem fragilizado essa pessoa. Oramos por sua esposa,
Dona Berenice, pelos demais familiares que cuidam do seu Dario e que também precisam de forças para enfrentar aquilo que está à frente. Por isso pedimos, ó Deus, dá a elas paciência, sabedoria e forças. Que as pessoas que buscam a Ti em palavra, em oração, encontrem refrigério para suas almas aflitas e que o Espírito Santo possa acolher a oração que cada um faz em seu coração em particular. Oramos pelas pessoas idosas da comunidade que estão nas suas casas. Oramos pelas crianças que não estão nas escolas e precisam estar em casa, com seus familiares estudando. E oramos pelo nosso governo para que possa fornecer as vacinas necessárias para que toda a população possa retomar sua vida, seu trabalho, seus recursos e tudo aquilo que precisam para viver bem. Tudo colocamos em Tuas mãos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, cujo oramos agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome, venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória, para sempre. Amém. Estamos chegando ao final do nosso momento de oração e eu espero que você tenha compartilhado com muitos familiares e amigos. Semana passada, que foi Dia das Mães, nós tivemos o nosso recorde de visualizações, chegamos a 168 visualizações no nosso momento de oração, o que nos deixa muito alegres. Mas nós podemos chegar mais, se você compartilhar esse momento de oração também com os teus amigos e com os teus familiares. Queremos também lembrar que no próximo final de semana, em Pentecostes, nós vamos ter o nosso culto aqui online às 10 horas da manhã, porque queremos fazer a confirmação de duas meninas, a Ingrid e a Gabriela. E assim, que Deus nos permita poder fazer essa confirmação dessas duas meninas para essas duas famílias. E você vai ver aí, nós vamos mandar no nosso momento de oração também o nosso convite, se assim for permitido, se não mudar a bandeira, para o dia 30, iniciarmos os nossos cultos presenciais. Nós acreditamos que no início vamos começar no nosso salão comunitário, por ele ser maior, porque lá podemos também deixar as pessoas num distanciamento melhor e assim nós poderemos retomar os nossos cultos. Mas vai depender muito da bandeira, né? Não ficar vermelha. Você é convidado a participar das senhas diárias, que ainda nesse mês de maio são transmitidas 2 vezes no dia, mas a partir do mês de junho elas serão disponibilizadas apenas 1 vez no dia. Então isso também vai ser logo informado para vocês. Curta, compartilhe, participe. Que Deus possa nos orientar cada dia no serviço e no testemunho, algo que comentamos hoje nessa nossa mensagem, e que Deus possa nos abençoar. Queremos abrir as mãos diante de Deus e rogar a sua bênção. Que vocês cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória com o Pai e o Santo Espírito, tanto agora como também na eternidade. O Senhor seja com teu espírito e a graça de Deus seja convosco. Como envio, trago uma palavra que nós encontramos no Inário do Povo de Deus, número 1, o hino 272, verso 5, que diz assim: Corpo e alma a ti entrego, mente, espírito e razão. Deus, a tua mão me apego, livra-me da tentação. Guia-me por teu amor, meu Senhor e Salvador. Tenhamos todos uma abençoada semana e que possamos nos reencontrar, se assim Deus também nos permitir. Amém.